como desenhar ambientações melhores? Perguntaram para mim aqui, eu vou deixar umas considerações. Nossa, eu errei! Eu errei! Umas considerações a esse respeito. Perguntinha deixada aqui pelo... Ai, meu Deus do céu. Pelo Ré09 lá no Amino. Pessoal, eu vou abrir uma postagem de tempos em tempos. Acho que eu vou fazer aqui no YouTube mesmo, naquela ação de postagens. E vou chamar de Perguntaram Pra Mim. Vocês deixarem perguntas aí, tá? O pessoal deixou lá no Amino, deixava bastante, aí pararam de colocar também, não tem mais atualizado lá, né? Muito bem, pra quem não me conhece, meu nome é Thiago Spaga, eu sou desenhista, quadrinista e professor de artes. Me segue aí nas redes sociais, no Instagram. E eu dou aula há mais de 10 anos, já dei aula pra tudo quanto é idade, tudo quanto é nível, desde iniciante até avançado. Eu tenho meu curso de desenho online no comodesenhar.net e eu sou autor de quadrinhos. Você pode acessar minha loja virtual lá para comprar materiais bem bacanas e conhecer meu trabalho na prática. Beleza? Muito bem. Ambientações melhores. Olha, uma dica que é legal, que muito iniciante começa errado, né? É assim, é aquele conceito dos planos da floresta. Como assim? Suponha que você quer desenhar uma floresta. E aí você vai, cara, hoje eu decidi que eu baixou o Buda em mim e eu vou ter a paciência do tamanho da minha casa e eu vou ficar num desenho quanto tempo for necessário para terminá-lo e fazê-lo bem. E aí você vai desenhar uma floresta, já tendo em mente que você vai desenhar um monte de arvorezinha. Aí você pega a folha lá e começa a desenhar uma arvorezinha do lado da outra, assim, pequenininha, né? Uma do lado da outra, assim. E vai lá, E aí você percebe, fica lá 3, 4 horas, beleza, você acabou, você fez um monte de arvorezinha desse tamanhozinho pequeno, um do lado do outro. E a ambientação não ficou lá tão legal quanto você achou que estaria. Parece que é uma floresta vista de longe, assim, né? Parece que é um monte de árvorezinhas de longe. Parece que você desenhou, sabe aquele joguinho chamado Sin City, né? Que você põe as arvorezinhas no fundo, assim. Não ficou legal. Por quê? Porque o desenho como você fez, você não pensou em planos e você não pensou na profundidade da floresta. Você pensou apenas em colocar um monte de árvore uma do lado da outra. Se você fizesse um desenho de uma floresta pensando em planos, às vezes colocando aí um tronco de árvore em primeiro plano, bem próximo, um galho em cima, assim, como se tivesse tipo aqui assim, ó, tá vendo? Um tronco aqui em primeiro plano e um pedaço de folhas aparecendo nessa porção aqui, ó, mais ou menos desse jeito que vocês estão vendo aí. E aí em algumas partes no fundo, algumas árvores, mas algumas mais perto, outras mais longe, tudo tal. Você ia ver que ia dar muito mais sensação de profundidade e você ia ter até menos trabalho braçal para desenhar do que você ficar lá desenhando um monte de arvorezinha do lado do outro. Então esse é um dos primeiros conselhos que eu passo aqui. Quando você pensar em ambientações, pense em planos, né? Em coisas que estão mais próximos da câmera e coisas que estão mais afastadas. Não pense só nos elementos desse cenário isolados, tudo lá no fundo, pequenininho, assim, um lado do outro, né? Fica um negócio esquisito. Outra coisa que melhora para você desenhar ambientações, eu diria assim, detalhes são de extrema importância em ambientação. Não é que você tem que começar pelos detalhes, mas há uma diferença muito grande entre você fazer, às vezes, o cenário com uma perspectiva certinha, ou lá um monte de cubinhos, quadradinhos, e você fazer esse mesmo desenho, só que acrescentando vários detalhes. Então, uma rachadura na parede, uma textura na madeira, um quadro pendurado, uma imagem no quadro. São os detalhes finais assim, do desenho que vão ampliar a sensação de uma atmosfera desse ambiente. Cria a noção de realmente ser um lugar, assim. Você induz a pessoa que vê o desenho a estar mais imerso naquilo, do que unicamente desenhar um monte de caixinhas, tá? Então, para você criar uma boa ambientação, detalhes são muito importantes, beleza? Terceira dica muito importante, se você for desenhar uma ambientação que tem um personagem lá dentro, numa perspectiva, alguma coisa assim, nunca comece desenhando o personagem, só o personagem vazio na folha, e depois tenta desenhar um cenário atrás dele.
isso dá ruim, não funciona, você vai errar a perspectiva muito provavelmente, ele vai aparecer um adesivo colado no fundo. Você esboça primeiro a angulação geral das coisas com o esboço do personagem inserido na perspectiva do cenário, e aí você vai construindo tudo ao mesmo tempo. Nunca desenhe um personagem separado do cenário, a não ser que for ser uma montagem mesmo. Uma montagem, o cara em cima ou uma outra coisa no fundo. Agora, se você vai desenhar uma ambientação com o personagem nela, você esboça o todo de uma vez. E a quarta dica muito importante, tá? Eu acho que num primeiro momento você precisa pegar a mão de desenhar ambientações à mão livre. Ou seja, sem régua, sem instrumento e meio que desencanando da precisão até de uma perspectiva perfeita, sabe? No sentido de você contar as medidas, os quadrantes, as proporções de modo perfeito. Eu acho que você tem que conseguir aproximar essas proporções à mão livre, enxergando a profundidade. E aí eu acho que exercício de desenho de observação são muito importantes. Primeiro, para você visualizar a composição de alguns objetos no tamanho da sua folha, e depois você praticar desenho de observação ao ar livre, desenhando a sua casa, desenhando um prédio, desenhando algum lugar na rua, algum lugar público. Você vai seguro, claro, que você possa ficar lá sentado durante meia hora, talvez rabiscando, e rabiscar solto, sem se preocupar em estar tudo retinho, perfeito. Não, você vai se preocupar em fazer a composição do ponto de vista onde você está, à mão livre, de uma forma solta, tá? E aí é muito gostoso você trabalhar com lápis graduados assim, ó, tá? Lápis graduados é um negócio bem bacana, ou até mesmo carvão, se você tiver acesso, ou se você não tiver acesso, pega umas canetas esferográficas assim, ó, baratinho, e desenha direto na caneta esferográfica. Você vai ver o quanto você vai evoluir desenhando de caneta direto, tá? Então não é desculpa, você vai, eu não tenho dinheiro pra comprar um material fodão. Pega a caneta Bic, compra aí umas 3 cores diferentes e manda bala aí nos desenhos, que tem muito artista fodão que faz desenho de caneta esferográfica. Então, essas são algumas dicas aí que podem te ajudar a melhorar a desenhar ambientações. E claro que falar em ambientações é muito importante pesquisa de referências, tá? Não tente fazer ambientação só de cabeça, prédio só de cabeça, roupa só de cabeça, porque você vai desenhar uma roupa muito simplista, assim, muito genérica. Prédios, carros também, você vai fazer uma coisa muito genérica. Pegue referências, que é importante para objetos, para ambientes, é necessário, tá? Não é nenhum tipo de sacanagem, não. Gostou do vídeo? Te ajudou? Dá joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho aí. E se você quiser uma orientação mais especializada sobre como desenhar perspectiva, para você entender melhor os conceitos, tem no meu curso de desenho online no comodesenhar.net. Sim, lá eu tenho um módulo de perspectiva, que é de um curso que eu ministro também presencialmente, e eu compilei ele no formato online também dentro do Como Desenhar. Então lá, além dos módulos de primeiros passos, tem também o módulo de perspectiva completo, tá? Que só esse curso de perspectiva, ele era mais caro que o preço inteiro do Como Desenhar, que é uma assinatura de 1 ano, e tem muito mais conteúdo lá. Então, tá aí uma boa oportunidade para você, se quiser fazer o curso de perspectiva, tem aí mais aulas ainda, mais conteúdo ainda para você acessar. Veja lá no comodesenhar.net, tem sempre gente em horário comercial para te atender. Mas é comercial, hein? Não adianta ir 3h30 da manhã e que não vai ter ninguém lá. Aí não vem reclamar comigo depois. Beleza? Muito bem, então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto. E se você quiser conhecer aí o meu trabalho na prática, tem ali no editoracras.com.br. Você pode adquirir aí os meus quadrinhos, nossos lançamentos, nossas publicações, além de alguns materiais de desenho bem interessantes. São os materiais que eu recomendo, que eu uso. Eu só vendo aquilo que eu uso, tá, gente? Eu não sou uma papelaria aí que vai vender borracha do Ben 10. Então, acessa lá, editoracras.com.br.